Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do Esvazia Xícara, onde eu te mostro como é possível superar a dor da traição em 4 semanas. Quem ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou terapeuta sistêmica familiar e hoje eu quero trazer aqui para vocês um tema que eu acredito que vai ajudar muitas e muitas mulheres. Você quer superar a dor da traição? Então comece por essa aula, comece por aqui. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Tem alguém aí querendo superar a dor da traição? Me deixa saber. Deixa eu fechar aqui o meu zap, né? Ele fica quietinho. Depois eu olho. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Simone, obrigada, querida. Gostou do novo visual? Mais aloirado, 2023 chegando por aí. Camila chegando, Simone T11. Quem mais? Tem alguém aqui que é a primeira vez? Me deixa saber, tá? Mona chegando, Eliane, sejam todas muito bem-vindas. Só lembrando, gente, que essa aula hoje a gente está fazendo por causa do Jogo do Brasil, né? Então, o nosso quadro do Esvazia Xícara é sempre de segunda-feira, meio-dia e 17. Mas, por causa do Jogo do Brasil, nós então transferimos a live para hoje, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. E amanhã, normal, 19 e 17, Mulheres Reais, Histórias Reais. Então, se você ainda não me mandou a sua história de algo que você quer que eu olhe, você mande lá pra mim no direct, tá bom? Boa tarde, Eliane. Seja muito bem-vinda. Karina T11 chegando por aqui também. Sejam todas muito bem-vindas. Alexa, stop agora. Stop que agora a gente vai trabalhar. Ô, gente, esse tema que eu trouxe pra nós, você quer mesmo superar a dor da traição? Comece por aqui. Quero falar sobre 7 passos que a gente precisa dar para esse caminho de superar a dor da traição, ok? Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é começar dizendo que essa dor da traição, ela se equipara, ou até mesmo, muitas vezes, ela supera a dor do luto, não é assim? Porque é uma dor que, diferente do luto, nós precisamos conviver com aquilo, né? Nós precisamos conviver com a pessoa que nos traiu, muitas vezes nós conhecemos a terceira pessoa. Então é algo que a gente precisa ali conviver. E uma das coisas que eu acredito que seja o maior peso que uma traição traz para a vida da gente é eu tenho uma frase, né, que minha mãe fala: gato escaldado tem medo de água fria, né? Assim? Então eu acredito que uma das piores consequências que traz de uma traição é aquele medo de ser traída novamente, né? Seja nessa relação, seja numa nova relação. A gente sempre fica com essa desconfiança, a gente sempre carrega isso e alimenta, né, esse movimento da confiança dentro de nós. Por quê? Porque a traição, mais do que a traição sexual, muitas vezes, ou a traição emocional, é a traição da própria confiança, né? E isso acontece não só num relacionamento, como também nas amizades, como também na profissão. Então, todas as vezes que nós temos a nossa traição ferida, a nossa confiança ferida, nós ficamos ali sempre naquele movimento de alerta. Então, quem dirá numa traição dentro do relacionamento, numa traição sexual, numa traição emocional? Nós sempre estamos ali com o nosso radar, não é mesmo? De desconfiança, de insegurança, sempre ligado ali naquele movimento. Então, gente, eu sempre falo para as minhas alunas que a traição, ela é uma mensageira. E eu concordo com vocês que é uma mensageira de muita dor, né? Não precisava ser assim, porém, normalmente é assim que acontece. Então, a traição, ela vem ali trazendo uma mensagem para nós. E aí, a gente tem a opção, né? Porque sim, nós temos uma opção de ficar presa nessa dor, nessa mensagem, querendo que fosse diferente, querendo que isso não tivesse acontecido comigo. Eu posso ficar presa nesse lugar. Ou também, eu posso usar essa mensagem ao meu favor, deixando essa dor no lugar dela e agora vivendo melhor do que eu vivia antes. Faz sentido isso para vocês? E tudo isso só acontece quando eu consigo curar as minhas feridas emocionais, quando eu consigo superar a dor da traição. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Oi, Sabrina lindona, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda, viu? Tá fazendo sentido para vocês? Tô vendo que tem bastante mulher entrando agora, porque a gente vai falar aqui os 7 primeiros passos que a gente precisa dar na hora de superar a dor da traição. Sim?
Posso seguir? Ok. A Ana acabou de chegar, Medeiros também, Ju também, então bora lá trabalhar. Gente, eu não estou dizendo, tá, em nenhum momento que esse é um processo fácil, mas eu estou aqui para te dizer que esse é um processo possível. Sim, é possível superar a dor da traição em 4 semanas. A Thaia está me perguntando se vai ficar gravado. Depende muito da interação de vocês. Se eu sinto que essa live, que essa aula ajudou vocês e faz sentido para vocês, principalmente quando vocês vão dando os coraçõezinhos ali para mim, eu deixo gravado. Mas se eu percebo que ela não fez sentido, então eu acredito que não há motivos para que ela fique gravada também, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom, Simário? Oi, Lu, tudo bem? Lu T11, Necésia T2, sejam todas muito bem-vindas, tá? Então, olha só, eu não estou dizendo em nenhum momento que isso é fácil, mas eu estou dizendo que isso é possível. Assim como inúmeras, centenas de mulheres que já vivenciaram a jornada lógica dos relacionamentos e que já estão conseguindo viver esse casamento, essa vida, né? Mais leve, em paz, muito melhor do que elas viviam antes mesmo da traição. Então, quando a gente vai para esse movimento, né, de superar a dor da traição, a gente pode trazer esse movimento de tornar a nossa dor na nossa maior força. E é isso que eu quero mostrar para vocês na nossa aula de hoje, tá? De que é possível sim, assim como tantas e tantas mulheres já fizeram. Então, ó, nós tivemos a Heleninha que casou novamente, nós tivemos a Anicélia, a Marina Soucin, que trocaram inclusive de profissão, né? Se colocaram nesse movimento de muita força. Tivemos a Aline da T10 que hoje está vivendo em lua de mel, a Tati T10 também. Gente, agora as turmas para mim vai ficando um pouco confuso. Eu lembro do nome das mulheres, mas as turmas, algumas eu lembro, outras nem tanto. Então me perdoem, tá? Mas esses são alguns exemplos de mulheres que já vivenciaram esse processo e que hoje já superaram essa dor tão ferida, né? Que é a dor da traição. Então eu estou dizendo, eu não estou subestimando a sua dor, não estou dizendo que ela é pequena, mas eu estou dizendo que quando você segue passo a passo, método, prática e repetição, sim, você consegue superar essa dor, inclusive em 4 semanas, que é como eu ensino aqui para vocês dentro da jornada, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no link da bio para você poder receber todas as informações da nossa próxima mentoria. Com o tempo, sinto que essa dor está amenizando, só faz 6 meses. Quanto mais conhecimento, prática e repetição a gente tem, Camila, mais rápido a gente entra nesse processo de superar a dor, tá? E a gente transforma aquilo que era dor em força. É isso que eu quero falar aqui com vocês. Então eu quero trazer, eu escrevi aqui para vocês, 7 passos que você já pode começar a fazer hoje mesmo para entrar nesse processo de superar a dor da traição, ok? E aí ao final eu quero que vocês me contem qual deles você já vai começar a fazer hoje mesmo, combinado? Então vamos lá. Boa tarde, gente. É incrível a sabedoria que a Paula passa pra gente. Gratidão, querida. Maria Dalva, T11, aqui com a gente. Ó, o primeiro passo que eu quero que vocês olhem é começando a acolher a sua própria dor. Então, vamos lá. Gente, a gente sabe o quanto essa dor, ela, inclusive, traz sintomas físicos. Quem aqui passou pela dor da traição e sentiu sintomas físicos, né? Como palpitação, como amortecimento de algum dos membros, grandes enxaquecas, que mais? Quantas e quantas de nós, a dor da traição é uma dor tão forte, né? Tão persistente, que ela é uma dor que resulta fisicamente. Aí você vai no médico, chega lá, não tem absolutamente nada, né? Mas fisicamente nós já estamos sentindo essa dor de tão forte que ela é dentro de nós. Então, o primeiro movimento que a gente precisa fazer é acolher essa dor. Como que eu faço isso, Paula? Eu preciso falar sobre ela. Eu preciso tirar essa dor que está aqui dentro e trazer ela para fora. Então, algumas de nós conseguimos fazer isso com amigos, né, que são da nossa confiança. Muitas não conseguem fazer isso. E eu sempre aconselho que vocês busquem a terapia. Por quê? Independente da decisão que você tome nesse processo, quando você vai para a terapia, a sua decisão, a sua mudança de decisão fica ali em um ambiente seguro. Às vezes, quando a gente se abre, né, com amigos, com parentes, qual é a grande dificuldade? Você fala, não, eu vou terminar. Não, eu vou terminar esse casamento, né? Eu vou sair dessa relação. Aí depois você volta atrás com conhecimento. E agora aquela pessoa fica te julgando. Então, ao invés de você ter um problema, agora você tem 2. Então, na minha época, né, da época que eu fui criada, eu via muito isso. Gente, terapia é coisa de louco, terapia é coisa de rico. E não. Hoje eu entendo que nós precisamos de um combo de medicina,
terapia e fé, né? É isso que nos sustenta nesse mundo, é isso que faz com que a gente supere as nossas dificuldades, as nossas adversidades. Então, nós precisamos dessas três pecinhas, né? Que são os nossos três pilares: medicina, terapia e a nossa fé, não necessariamente nessa ordem, tá bom? Eu hoje, há muito tempo, mas deixou sequela até hoje. Então, Jaane, isso mostra o quanto você não superou a dor. Você pode estar convivendo com essa dor, mas ainda não conseguiu superá-la, tá? Então, esse é o primeiro movimento. Quantas alunas minhas daqui chegando, um beijo pra vocês, viu? Olha lá, tive crise de ansiedade, paramos no psiquiatra. Paula, qual é a sua turma aqui? Agora a gente vai abrir a turma 12, tá bom? Então, quem ainda não se cadastrou, se cadastra lá no link da bio, para você entrar no meu grupo do WhatsApp fechado, para você receber todas as informações da próxima jornada. Inclusive, gente, quem ainda não me segue, eu aconselho que vocês me sigam para vocês receberem esses conteúdos gratuitos, as lives, todas as postagens de forma gratuita em primeira mão, tá bom? Fui parar no pronto-socorro com crise de ansiedade. Eu tinha 11 anos de dor da traição. Fiquei curada em 4 semanas. T11. Ju, um beijo para você, minha querida. Gratidão por estar aqui compartilhando tudo isso com essas mulheres, né? Porque é o que eu sempre digo para vocês. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo para vocês que é possível, com método, com conhecimento, com prática e com repetição. Então a Ju está dizendo, ela ficou com essa dor durante 11 anos e ela se permitiu se curar dessa dor em 4 semanas, quando ela deu um sim para a jornada lógica dos relacionamentos. Então, eu aconselho a todos vocês e digo para vocês do fundo do meu coração, porque um dia essa também foi a minha dor, de que tudo aquilo que a gente está sentindo hoje, de dor, de mágoa, de angústia, de frustração, de raiva, de vingança, não precisa ser assim, tá? Que é o segundo passo que eu trago para vocês, que é desapegue dessa dor. Quanto mais eu alimento esses sentimentos, que, gente, não é um sentimento, é um misto de sentimentos. É dor, é raiva, é frustração, é ódio, né? É insegurança, incerteza. Tudo isso é um mix de sentimentos que nós sentimos. Só que, se eu continuar alimentando essa dor, fazendo essa dor se fazer presente, né? No meu presente, e não conseguir deixar essa dor no meu passado, eu vou adoecer. Eu vou adoecer emocionalmente. Eu vou adoecer fisicamente. Eu vou adoecer as pessoas que estiverem à minha volta, inclusive os meus filhos, porque eu me torno uma pessoa amarga, porque eu me torno uma pessoa incompreensível. Eu juntei duas palavras. Eu me torno uma pessoa incompreensível, eu não tenho paciência, né? As pessoas não sentem mais prazer a estar do meu lado, porque tudo que eu falo é dor, tudo que eu olho é dor, né? E além disso, gente, quando nós estamos nesse movimento alimentando essas dores em nós, amarguradas, nós bloqueamos o nosso potencial de crescimento. O nosso potencial de crescimento como pessoas, como mulher, como mãe, como filhas, como profissional. Então, a maioria das mulheres que vivenciam a jornada dizem assim: Paula, eu não tenho mais cabeça para estudar, eu não tenho mais cabeça para trabalhar. Eu lembro da Jussara falando assim, da T11 agora, eu não tinha mais paciência para ouvir os meus filhos. Tudo que eles diziam para mim era irritante. Eu já não era mais uma mãe presente como eu gostaria de ser. E, gente, como isso machuca a gente, né? A gente querer ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma profissional melhor, uma amiga melhor, e a gente não consegue, porque a gente está ali, ó, agarrada, né, a essa dor que nos consome, que vai alimentando os nossos pensamentos, e isso vai crescendo cada dia mais dentro de nós, né? Então, além de adoecer física e emocionalmente, a gente para de crescer, né? A gente se paralisa. Faz sentido isso para vocês? Alguém já se sentiu assim? Falem aqui comigo. Deixa eu ouvir vocês falando aqui comigo. Boa tarde, Rafinha. Seja muito bem-vinda. Quando eu me permiti, consegui fazer a jornada e me livrei dessa dor. Amém, Simone. Simone T11 aqui também. Você é incrível, entende perfeitamente. Sabe por quê, Helena? Mais do que ter estudado, mais do que ter me pós-graduado, mais do que estudar até hoje, foi uma dor que eu vivi. Foi uma dor que eu me curei. E hoje, gente, eu falo pra vocês, muitas mulheres falam assim depois da traição: Paula, eu queria que tudo voltasse a ser como era antes da traição. E eu digo exatamente o contrário.
Hoje eu vivo uma vida muito melhor do que eu vivia antes da traição. E isso faz muito sentido para mim. Eu me sinto melhor como mulher, como pessoa, como esposa, como mãe, como profissional. Por quê? Porque eu usei de todo esse conhecimento que eu trago para vocês, da minha dor, a minha maior força. E se eu conseguir, vocês também conseguem. Assim como tantas e tantas mulheres que estão aqui e já se permitiram, tá? Fica chata, só fala, vive e pensa nisso 24 horas por dia. Exatamente, Nath. Exatamente isso. Descobri a traição através da amada, acho que é da amante, né? E ele, quando disse que não queria mais, resolvi dar uma chance. Nossa, não estou conseguindo entender. Ele dá bem mandado, espero que permaneça. Gente, não consigo entender aqui, Lu. Reescreve aí pra mim, tá? Não tem jeito nenhum, é horrível. É bem assim mesmo. Fui traída, sofri, e aí dei um ponto final. E aí ele enlouqueceu, e eu largado dele, e aí foi ele quem caiu na real. Agora, independente das consequências do depois, né? Nós fomos feridas pela dor da traição. E é isso que nós precisamos olhar, tá? Foi ele quem traiu, mas nós precisamos olhar para a ferida que foi deixada em nós. Independente de como essa relação permaneça ou não, tá? Mas tenho fé que vou conseguir. Vai sim, conhecimento, prática e repetição é o nosso remédio, tá? Ficamos 2 meses separados. Dar a volta por cima, ter a minha autoestima e a autoconfiança de volta. Então vamos falar sobre isso. Aí, ó, o terceiro passo que eu trago aqui pra vocês é: faça essa dor virar cinzas. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer com as minhas alunas lá na imersão, mais do que falar, a gente vivencia isso, né? Numa imersão que a gente tem de Mulheres Desvendadas 2.0, que é um presente que eu dou para vocês lá dentro da jornada. Muitos exercícios que a gente faz que ajuda a desafogar essa dor, tá? Só o exercício não é suficiente para curar a dor, mas ajuda a desafogar, a sair desse entupimento, né? Dessa dor que nos sufoca. É fazer o quê? É pegar um papel e é você escrever todos os sentimentos e lembranças que essa traição te traz. Você vai lá, você escreve tudo aquilo, tira de dentro de você, coloca para fora. E depois você rasga esse papel, você queima esse papel e vai se permitindo sentir o quanto isso dentro de você está sendo queimado com aquelas cinzas, tá? Então, esse é um movimento possível que você pode fazer e que te ajuda muito nesse movimento de desafogar, nesse momento de desespero, tá? Só esse exercício, é claro, que não vai te ajudar a te trazer paz, a leveza que você precisa, porque isso é uma jornada, isso é um trabalho, tá? Mas esse exercício ajuda e muito a gente a desafogar aquilo que tá preso em nós e a gente às vezes não consegue nem dizer, tá bom? Esse pode ser um primeiro passo para que você comece a colocar para fora tudo isso que você está sentindo, tá? Aí, um outro movimento que eu trago aqui para vocês é: foque na sua autoconfiança. É o quarto passo. O que eu quero dizer com isso, gente? Antes, eu sempre falo isso e às vezes é difícil de entender e eu repito de várias formas diferentes. Então é o seguinte: antes de você estar disponível para confiar em alguém, você precisa confiar em você mesma. Você precisa trazer a sua autoconfiança de volta, né? A sua autoconfiança anda de mãos dadas com a sua autoestima. Se você não confia em você, no seu poder de superar a dor, de passar por tudo isso, né, como uma mulher mais forte, como uma mulher crescida, como uma mulher adulta, gente, como é que você vai dar conta de confiar no outro? Seja esse outro seu marido, seja esse outro qualquer outra pessoa, para qual relação você for. Faz sentido isso que eu falo para vocês? Como eu disse, eu não esqueci, mas eu superei. Esse é o processo das mulheres adultas, né? A gente não esquece, mas a gente supera. Aquela dor, aquela traição não comanda mais a nossa vida, né? Não controla mais os nossos passos, o nosso futuro. Por quê, gente? Quando a gente não deixa, né, essa dor no passado e nós ficamos revivendo isso o tempo todo, nós ficamos retroalimentando esse processo dentro de nós, tá bom? Então, o primeiro movimento que você precisa fazer aqui é focar na sua autoconfiança. Se você não estiver confiante do quanto você pode superar essa dor, do quanto você pode se tornar uma mulher melhor e maior,
o quanto você pode viver uma relação muito melhor do que aquela que você vivia antes da traição, sabe quando você vai conseguir confiar no outro? Nunca. Nunca mesmo. Nem nesse, nem em qualquer outra pessoa. Então, o meu olhar para você aqui hoje é que você foque no seu processo de autoconfiança. Faça algo do qual você se sinta bem. Foque nas suas qualidades, naquilo que você faz muito bem. Então, pode ser desde o seu visual, ó, eu já fiz a minha manutenção. Eu resolvi fazer essa mudança de aloirar, de cortar. Invista nos seus processos estéticos, se é isso que você gosta. Invista no seu autoconhecimento. Invista numa jornada de autoconhecimento. Vem comigo para T12, que vai iniciar em breve. Então, entra lá no link da bio. Invista em você, em fazendo um novo idioma talvez, para você faça sentido. Saia mais com suas amigas. Esteja nesse processo de trazer para dentro de você a sua autoconfiança. Porque uma das primeiras coisas que a traição faz com a gente é trazer esse desequilíbrio para dentro de nós. A gente não sabe mais quem a gente é, a gente se perde daquela imagem que a gente tinha de nós mesmas. E isso faz com que a gente se perca completamente, tá? Então, traga esse olhar para você primeiro. E aí, gente, uma coisa muito importante que eu quero falar aqui é o seguinte: sabe todo aquele tempo que você passa investindo, né? Olhando a vida do seu marido, controlando a vida do seu marido e da terceira pessoa? Use todo esse tempo para você. Se apaixone por você mesma. Se torne a sua melhor opção agora. Se você é aquela mulher que vai virar para mim e falar assim: Paula, eu passei anos da minha vida dedicando só ao meu marido, à minha casa, aos meus filhos, então agora é sua hora do chega. Pegue todo esse tempo e olhe para você. Se coloque em primeiro lugar. Mas, Paula, isso não é egoísmo? Egoísmo não é se colocar em primeiro lugar. Primeiro você se olha, primeiro você se cuida, para que depois você se torne uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, tá? E isso, gente, a gente fala assim, né? Egoísmo é quando a gente faz isso o tempo todo, quando a gente faz isso só por ego. Mas quando a gente primeiro priva por estarmos bem emocionalmente, fisicamente, a gente se torna uma companhia melhor para nós mesmas e para todo mundo que estiver à nossa volta. Faz sentido? Não quero mais ser aquela esposinha de dentro de casa, vivendo e investindo só nele. Exatamente isso. Esse é o processo, sabe? E isso traz para nós um brilho diferente. Isso traz em nós uma confiança diferente. E eu falo para as minhas mentoradas aqui dentro da jornada. Quando a gente une tudo isso, que é o que eu trago para vocês dentro da jornada, nós nos tornamos mulheres imparáveis. Nem acima, nem abaixo dos nossos maridos, mas ao lado deles. Mas dentro do nosso lugar de força, tá? Por quê? Porque nós nos permitimos curar a dor da traição. Eu vou conseguir me livrar dessa dor, né? Em nome de Jesus. Amém. Ele faz a parte dele e ele faz a parte dele muito bem feita, né? Ele nos dá os sinais o tempo todo. Aí eu pergunto, e qual é a parte que nós estamos fazendo? Por nós, né? Lembra? Fé, medicina e terapia. Então, dentro da nossa fé, Deus, Jesus, faz a parte dele imensamente bem perfeita. E nós? O que é que nós estamos fazendo com a parte que nos cabe, né? Gratidão, Dani. Ela está falando aqui que as minhas lives são maravilhosas. Eu trago para vocês esse olhar de esvaziar a xícara, né? Esse é o nome do nosso quadro de toda segunda, que hoje está sendo feita às quartas-feiras por causa do Jogo do Brasil. Mas esse é o olhar, que você tire as suas vendas, né? Que você saia desse lugar onde você se colocou da esposa traída, porque você é muito maior do que isso. Você é uma mulher única, você é uma mulher incrível, você é uma mulher apaixonante, você é uma mulher forte, você é uma mulher sábia, você é uma essência mulher. Você só se desconectou disso. E a jornada vem te trazer exatamente esse processo, de se reconectar com algo maior que brilha aí dentro de você, tá bom? E aí, gente... esse quinto passo faz muito sentido e muita gente se esquece disso. É o seguinte: aprenda a dizer não. Quando nós estamos nesse processo da dor da traição, nós nos abalamos, né? Só que nós precisamos aprender a dizer não para aquelas pessoas que não nos trazem um ambiente de tranquilidade, que não nos trazem confiança, aquelas pessoas que só ficam colocando coisinhas na nossa cabeça.
inclusive a terceira pessoa. Então aqui, quem acha que a terceira pessoa é sua amiga, te contando coisas, cuidado, diga não para tudo isso. Diga não para querer saber desses detalhes, porque isso não vai te trazer paz, isso não vai te trazer leveza, isso não vai te ajudar a superar a dor da traição. Então, diga não para essas pessoas que querem mandar na sua vida. Diga não para essas pessoas que querem te dizer o que é melhor e o que não é melhor, né? Essa é uma decisão que você precisa tomar dentro do seu casamento e ela não pode ser terceirizada. E como é que a gente toma essa decisão para superar a dor da traição e seja para ficar ou para sair dessa relação? Autoconhecimento. Essa é uma decisão que não pode ser terceirizada, tá bom? É muito importante que vocês saibam. E quando a gente vai para esse lugar de força dentro de nós, nós aprendemos, ó, não. Aqui, não. Obrigada, mas não, tá? Quem foi que colocou lá no grupo, meninas? Quem é T11 aqui, me lembra, me ajuda a me lembrar. Acho que foi a Michele Coutinho da T11. Ela falava assim, Paula, a minha irmã começou lá a escrever um monte de coisa. Eu falei, olha, se for para você querer falar sobre outro assunto, ok. Sobre esse eu não quero falar. Tá baixando a minha energia e isso para mim não tá sendo bom. E ela foi lá e colocou limites. Mesmo que a gente precisa fazer isso com pessoas que a gente ama, tá bom? Essa é uma dica de ouro, tá, gente? Sexto, não se vingue na mesma moeda. Eu sei que muitas mulheres aqui já passaram ali pela cabeçuda, né? De se vingar também. É ou não é? Para mostrar para o outro como o outro se sentiria na mesma situação. Porém, eu preciso te dizer que quando nós fazemos isso, estamos somente querendo satisfazer o nosso próprio ego. No primeiro momento, vai ser um sabor maravilhoso. Mas depois, isso não nos ajuda. E eu vou te dizer por quê. Primeiro, porque quando você paga na mesma moeda, você vibra numa energia de traição. Você vibra numa energia que é baixa. Então, automaticamente, ao invés de querer superar a dor e ir para um lugar de uma vibração mais alta dentro de você, você cai, né? E ainda vai ter que ficar com essa culpa depois, ok? Segundo, você sai de um lugar que é seu, de essência mulher, para se rebaixar para ir para esse mesmo lugar, mulher. Veja realmente se isso vale a pena para você. Terceiro, vamos supor que mesmo depois que você traiu também, você decide ficar nessa relação. Então, ao invés de você ter a possibilidade de superar essa dor e levar a sua relação para um outro nível, você desce ela um pouco mais. E além de tudo, você acaba retroalimentando esse casamento de traição, né? Uma vez sua, uma vez dele, uma vez sua, uma vez dele, porque isso não para, tá? Porque você vive nessa frequência de traição. Então, se vingar não é a melhor saída, ok? E por último, essa é polêmica, né? Mas não generalize. O que eu quero dizer com isso? Quando nós passamos pela dor da traição, nós em profunda dor, nesse misto de emoção, de dor, de mágoa, de raiva, de frustração, né? De olha o que ele fez comigo, eu não merecia passar por isso, eu não queria que fosse assim. Nesse misto de emoção dentro de mim, eu acabo generalizando. Então, homem é tudo igual, quem trai uma vez vai trair sempre, quem trai não ama. Se você fala tudo isso para você, isso é claro que você ainda não conseguiu superar a dor da traição e se curar dessa ferida que ela é tão danosa. Então, quando eu não supero a dor da traição verdadeiramente, é como todo gatilho que acontece na minha vida, ele no telefone, ele demora para chegar, ou ele olha para alguém na rua, pronto. É como se você fosse lá e ó, tirasse aquela casquinha e toda aquela ferida volta a sangrar. Quando você vai para esse lugar de superar a dor da traição, você vai para esse lugar maior dentro de você. E você não deixa que essas coisas te dominem mais, né? E você sai desse processo de generalização. Então, quando nós vivenciamos lá dentro da jornada o pilar 3, né, que nós olhamos para a nossa história, nós também olhamos para essas imagens. E a nossa mente tem essa tendência, né, de omitir, de generalizar. Quando a gente se cura dessa dor, é como se a gente começasse a olhar de fora. Então a gente para de generalizar porque a gente entende qual é a mensagem dessa traição. E eu uso essa mensagem a meu favor. E eu me torno uma mulher melhor, maior e curada. Tá bom? Então se você ainda faz esse processo de generalização aí dentro da sua relação, é porque te falta conhecimento,
ferramentas para que você realmente supere a dor da traição e pare de conviver com a dor da traição. São duas coisas muito diferentes, né? Conviver com a dor do seu jeito, achando que está superando a dor, e realmente superar a dor da traição de alma, tá? E aí, gente, o que eu trouxe aqui para vocês? Ah, tá. Vocês podem me dizer assim, Paulo, mas se foi ele quem traiu, por que sou eu que preciso me curar, né? Então eu sempre falo o seguinte, gente, foi ele que trouxe esse mal? Foi. Mas eu preciso fazer essa cura dentro de mim, para depois escolher se eu fico nessa relação agora de uma outra maneira ou se eu decido sair dessa relação. Então é muito importante que a gente olhe para isso, tá? Não é só ser a dona de casa. Eu trabalhava muito e hoje estou desempregada, mas hoje tenho outra postura. Que bom, Tati. Eu faço isso, mas está tão recente, sabe, Fabi? Quanto mais recente você passa pela dor da traição e busca uma ajuda, um método, conhecimento, prática e repetição para superar essa dor, mais rápido você faz a sua virada de chave. Por quê? Porque menos empilhamento emocional você passa, menos busca por detalhes você vai buscar e você já vai direto pela busca de superar a dor, tá? Então eu te aconselho muito a se inscrever lá no link da bio e vir com a gente para a próxima turma T12, tá? Nossa, coloquei rastreador no celular dele. Amanhã faz uma semana que fui traída e ainda dói muito, sabe, Simária? E isso não ajuda. Isso faz com que você continue, isso é uma das coisas, inclusive, que eu falo, que não é a melhor saída. Você não pode controlar o outro. Você só pode controlar as suas próprias emoções, as suas próprias atitudes. Toda vez que você vai para esse lugar de querer controlar o outro, você adoece. Sabe por quê? Porque você enlouquece. A nossa mente mente pra gente o tempo todo. A nossa mente é muito mentirosa. Então a gente pega algo e aquilo a gente já transforma. Seja tanto pro lado positivo como pro lado negativo. Então, 2 exemplos claros aqui para vocês. Às vezes eu pego a imagem do meu marido e transformo esse homem num marido perfeito, num marido que nunca me trairia, né? Num pai perfeito, num homem perfeito. E essa não é uma imagem real. Mas eu não quis ver, ok? Do mesmo jeito, da outra imagem de dor. Então, às vezes eu pego uma informação com uma traição e já transformo esse homem também num monstro, né? Então, a nossa mente chama a mente, porque ela tem o poder de mentir pra gente o tempo todo. Por isso que nós precisamos dessa carga de conhecimento para sair desse lugar e poder olhar, né, de um outro lugar, ok? Sim? Faz sentido para você? Ótimo. E aí, gente, então, pra gente finalizar, né, recapitulando tudo isso. Se existe algo que você pode fazer, comece fazendo esse olhar para você. Tire o olhar da outra pessoa. Tire o olhar da traição e traga a sua autoconfiança de volta. É claro que a minha autoconfiança, olhem só o combo, né? A minha autoconfiança atrelada a entender qual é a mensagem que essa traição me trouxe e usar essa mensagem a meu favor para me tornar uma mulher maior, mais forte, mais sábia, seja nesse casamento ou não, né? Mas além disso, livrando os meus filhos também dessa dor e desse sofrimento, gente, vocês se tornam mulheres imparáveis. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Vocês se tornam mulheres muito melhores, muito maiores do que essa dor. E uma coisa que eu quero que vocês levem dessa aula de hoje, essa traição não te define. Você é uma mulher muito maior do que isso. Você só precisa aprender esse caminho, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vou tirar as dúvidas de vocês. Faz muito sentido. Meninas que estão passando por isso. Vai passar. Vai mesmo, Dani. Perfeito, foi isso mesmo. Tive um choque de realidade que nunca pensei em passar. E a traição, ela nos traz exatamente esse movimento. Mudança. Nada mais pode ser como era antes. Vai precisar ter uma mudança. Aí eu te pergunto, você sabe o que é que realmente precisa ser mudado? Porque não é só o cabelo, não é só a estética, né? Comportamentos, pensamentos, mudanças. Essas mudanças precisam acontecer, tá? Vai parar dessa dor, acredite, né, Sil? Ou se vai. Espero superar. Daniela, conhecimento.
método, prática e repetição, tá? Existem mulheres, igual a Ju falou aqui, ela passou 11 anos tentando fazer essa mudança sozinha. O que ela conseguiu fazer em 4 semanas. E aí vai daquilo que eu escolho. Tiveram outras mulheres aqui que disseram assim, eu não lembro se foi a Rúbia, que ela falou assim, era para eu ter tentado, era para eu ter entrado na turma 10. Mas eu achei que ia dar conta de fazer sozinha. A Paula entrega tanto nas lives abertas dela. Eu fui lá, peguei todo o conhecimento que ela passou e eu não consegui. E eu caí. E hoje, quando ela entrou na T11, ela disse, eu jamais conseguiria superar a dor da traição só com esses movimentos abertos. Porque eu precisava viver essa jornada, eu precisava viver esse processo, essa terapia, né, de perto. Hoje eu olho para trás e só me tornou uma mulher incrível e forte. Dani, de que turma você é? Essas mudanças aconteceram e hoje vivo o meu melhor momento no casamento. A Simone tá aqui, ó, não me deixa mentir. Do mesmo jeito que eu vivo um casamento muito melhor do que antes, Simone, que até 11, também vive um casamento muito melhor do que antes. E assim, meninas, a minha traição veio junto com agressões psicológicas e físicas também. Olha só que forte, não, Dani? Paula, sinto que a dor está menor, mas parece que volta tudo através de sonhos. Sonho várias vezes a respeito da traição. Os nossos sonhos nada mais né, do que o Jung já falava sobre isso, do nosso inconsciente. Então, se está ali no nosso inconsciente, é porque no meu consciente isso também de alguma forma ainda está, né? E eu preciso, o Bert Helling fala, nós precisamos recomeçar com flores. Nós precisamos deixar isso em paz dentro de nós, para que a gente possa seguir de uma forma muito maior e ir mais longe, tá? Não dá para sair sozinha, né, Sil? Não dá mesmo. Fui traída recentemente, muito a fundo, procurando coisas. Encontrei vídeos, nudes, de raiva, para dar um basta nela, enviei um vídeo dela. Fiz errado? Vingança. Isso você fez por ego. E aí eu te pergunto, quando você fez esse movimento, o que é que curou em você? Né? Porque, gente, quanto mais a gente emite, mais do mesmo a gente recebe. Então, quanto mais eu fico nesse movimento de ego mesmo, mais eu vou viver a mesma coisa. Mais eu vou me permitir estar nesse lugar de dor. Faz sentido para vocês? Eu não sou boazinha ou trouxa para outras pessoas, mas eu conheço uma lei universal, que significa, eu sempre vou ter mais do mesmo. Então, se é isso que eu emito para outra pessoa, é mais do mesmo que eu vou receber. E o que é que você quer receber? Então, vocês percebem que muitas coisas em nós são contraditórias. Eu quero ter paz, eu quero ter leveza, eu quero me tornar uma mulher maior, melhor, eu quero superar a dor. Mas os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus comportamentos é de outra pessoa. E é aqui, por isso que a gente fica presa a essa dor por tanto tempo. A Lu falou aqui, a jornada é um extremo mergulho para dentro de nós mesmas. E nós nos desvendamos por inteira e nos curamos. É esplêndido. Só que para isso, né, Lu, a gente precisa se permitir ir fundo na nossa dor. Enquanto a gente ficar só na parte superficial da generalização e apontando o dedo para o outro, eu perco, gente, eu perco uma grande oportunidade de me curar, de olhar para mim e de crescer dentro desse movimento, tá? Mas tento tudo isso, mas ele mente sobre outras coisas sem ser traição. Aí me sinto muito mal. Jane, isso é uma questão de comportamento. Existe a mentira quando dentro da nossa relação nós não criamos, porque nós não aprendemos, um ambiente seguro, onde a gente pode falar e ouvir sem ser julgado, sem críticas. Então, eu já ouvi muitas histórias aqui dentro, né? Dizendo que o marido, inclusive, não contou da traição porque não saberia lidar com a reação da esposa ou já saberia qual seria a reação da esposa. Então, nós precisamos criar esse ambiente seguro dentro da nossa relação e isso é uma das tarefas que eu te ensino aqui dentro da jornada, tá? Perfeito, Lu. Tudo resolvido, tá? Aonde me encaixo Não entendi. Entendi, Dani. Mas se você não é aluna, entra lá dentro do link da bio para você poder participar da próxima turma, tá?
É muito importante, muitas mulheres acham que superaram a dor da traição, mas quando eu não tenho acesso a esse conhecimento, ela parece que foi superada até que uma próxima traição aconteça. Então tomem muito cuidado, porque, como eu disse para vocês, a nossa mente mente pra gente o tempo todo. Às vezes eu não estou sentindo mais aquela dor, porém a minha relação também não está curada. Então eu digo que supero até que uma próxima dor aconteça, tá? E por isso que o perdão nunca é a solução, e eu explico sempre isso aqui para vocês nas minhas aulas, tá? Lena, você já é minha aluna? Se você não é minha aluna, eu te aconselho a entrar lá no link da bio para você vir para a turma 12, tá? Se você já vivenciou a jornada, aí tem a turma lá que você participou. Isso mesmo que aconteceu comigo, a Dalva dizendo aqui. Então, gente, para nossa quarta-feira de hoje, eu aconselho a vocês a me dizerem, né, qual vai ser o primeiro passo que você vai tomar, que você já pode começar a fazer hoje mesmo, para que você saia desse lugar que você se colocou hoje, da mulher traída, né? Que você venha para esse lugar de muito mais luz, de uma verdadeira essência mulher, tá? Ó, quem ainda não segue o meu perfil, segue para receber os vídeos e todos os conteúdos em primeira mão. Se você conhece alguma mulher que está passando por esse processo de dor e acredita que esse conhecimento pode ajudá-la, encaminhe essa live para ela, tá bom? Ela é gratuita e são doses diárias que a gente vai recebendo e tomando para que a gente realmente consiga sair desse lugar de muita dor, tá? Ele disse que não está mais com ela, me mostrou uma mensagem finalizando tudo com a outra. Agora estou querendo ligar para ela e colocar ele no lugar dela. O que você acha? Eu acho ridículo. Desculpe a minha sinceridade, mas aqui comigo, esse esvazia xícara, é um processo sem mimimi. Você acha que fazer esse processo vai alimentar o seu ego ou vai ajudar você a superar a dor e a viver um casamento muito melhor do que antes? Pensa nisso, tá? Não sei se existe essa cura. Bom, para você, quando eu disse aqui, né, se você não acredita em você mesma, no seu processo de superar a dor da traição, realmente o seu processo vai ficar muito mais difícil e você vai morrer com essa dor. Mas para as mulheres que acreditam que existe essa oportunidade, assim como centenas de mulheres que eu atendo do Brasil e no mundo inteiro fizeram, elas não só acreditaram, como realmente conseguiram superar essa dor, tá? Busque ajuda. A minha conexão, tudo bem, sem problemas, Lu, fique tranquila, tá? Amei essa live, muito mesmo. Então, espero de coração que possa ter te ajudado. Deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber o que é que você já vai começar a fazer por você mesma. Poste suas fotos, me marque lá no Store para eu poder saber quais são as suas mudanças a partir daqui. Tá bom, minhas queridas? Ó, um beijo e até amanhã, 19h17, eu vou trazer mais um case, né, aqui para vocês, que mulheres reais, histórias reais e o meu olhar terapêutico para tudo isso. Tá bom? Ó, um beijo, queridas. Fiquem com Deus.